Shabbat Shalom, meus amados. Hoje nós vamos tratar da Parashá Ruká, que quer dizer estatuto, regulamento. Quando se fala em Ruká ou Rukim, que é o plural, se refere-se a mandamentos que constam na Torá, para os quais o Eterno ele não colocou uma explicação lógica para aquilo. Mas são mandamentos que devem ser observados. E um mandamento que nós vamos tratar hoje é a questão da novilha vermelha, que é um Ruká, e muito interessante, e tem pontos ali que, apesar da Torá não colocar uma explicação lógica, tem ali algumas coisas, meus amados, que tratam de um cunho profético muito importante, e nós vamos tratar disso hoje aqui. Amém? Então, nós vamos fazer a leitura aqui de Bamidbar, Números. Nós vamos lá no capítulo 19, e que diz assim: falou mais o Eterno a Moisés e Arão, dizendo: este é o estatuto da Torá, ou seja, o Ruká da Torá, que o Eterno ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo, e dareis a Eleazar, o sacerdote, ele atirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue com seus tecos se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo, e carmesim, e o lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial no lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção agora nessa passagem aqui. Ao 3º dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao 3º dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Eterno, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. Então está aqui, queridos, também queria que você observasse isso aqui, muito importante. A cinza da novilha, será colocada água corrente num vaso, então água viva. E um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda e sobre todos os móveis e sobre as pessoas que lhe estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E ao limpo, ao 3º e 7º dia espargirá sobre o imundo. E ao 7º dia o purificará, e lavará as suas vestes e banhará na água, e à tarde será limpo. Ok? Então, queridos, vamos aqui examinar esse texto que trata da novilha vermelha. E nós aqui vemos um aspecto, você vê que a novilha vermelha, ela não podia ter mancha, ela não podia ter defeito algum, nem sobre ela pode ter sido colocado nenhum jugo, ela ia ser colocada fora do
do arraial, onde ela ia ser queimada na presença do sacerdote. O sacerdote espargiria, antes de ela ser queimada, o sangue dela 7 vezes em direção ao testemunho, ao tabernáculo. E também ali ela seria queimada, aquelas cinzas seriam recolhidas. Aquelas cinzas da novilha ali seria queimada toda, né? Não ia se aproveitar nada, ela ia ser queimada toda, aquelas cinzas iam ser colocadas em água, né? Em água purificadora, e seria espargida, né? Seria feita a aspersão daquela água purificadora sobre as pessoas que estiverem imundas, para que pudessem ficar puras, né? Então, esse em resumo é o quadro desse Hukat, né? Então, você observa também um aspecto interessante aqui, que você tem de um lado águas, né? Água que são espargidas, né? E eu queria trazer para os irmãos qual o significado dessa água. Aí, nessa passagem, apesar de ser um Hukat, você observa que tem um cunho profético. E é isso que nós vamos tratar aqui, né? E nós observamos que aqui no livro de Efésios, capítulo 5, né, a palavra do Eterno diz assim, né, quando fala dos maridos em relação às mulheres: vós maridos, amai vossas mulheres, mas também como o Mashiach, Yeshua, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui você vê, irmãos, que a água é comparada à palavra. Então, palavra igual a água. Palavra é Torá. A Torá, a palavra, é a água que purifica. Porque aqui está falando claramente purificando, né, a igreja. Aleluia. Água purificadora. Isso lembra o quê? Hukim, o Hukat da novilha vermelha. E nós vamos observar também, queridos, interessante, lá em João, capítulo 1, no versículo 14, diz assim: e o verbo, que é Yeshua, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você observa aqui o quê? Que Yeshua é o verbo, é a palavra. Então, Yeshua é a palavra. Vamos guardar isso. Agora aqui em João, capítulo 7, Yeshua diz assim: e no último dia da festa dos tabernáculos, que estava sendo comemorada ali em João, capítulo 7, verso 37, né, diz aqui: e no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, então Yeshua está dizendo: quem tem sede, vem a mim. E Yeshua está dizendo: eu sou a fonte da água da vida. Aleluia. Então Yeshua é a fonte da água. E Yeshua diz que é o verbo. E a palavra diz que Yeshua é o verbo. Então, o verbo, a palavra, é a água purificadora, né? Como nós vimos lá em Efésios 5:26, a água purificadora é a palavra. Aleluia, é a Torá, ela que purifica. E aqui no versículo, em João, capítulo 7, verso 39, diz assim: e isto disse Yeshua do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Yeshua ainda não tinha sido glorificado. Vamos aqui em João, capítulo 6, no verso 63, Yeshua diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, a palavra é Espírito, Espírito é água, e água é palavra. Então, fecha todo esse circuito. Yeshua, o Espírito de Yeshua, e Yeshua, o Espírito pertence a Yeshua, é a palavra é o próprio Yeshua, é o verbo que se fez carne, e Yeshua diz que ele é a fonte da água viva. Louvado seja Adonai. E aqui nós vemos agora, meus amados, que isso tem um cunho profético tremendo. Porque nós aqui observamos aqui em Números um detalhe interessante. No versículo 11, versículo 12, diz
Como que vai ser usada essa água purificadora? Lá em Números, no caso da novilha vermelha. O Eterno diz assim, no versículo 12, ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao sétimo dia será limpo. Olha que coisa interessante. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Amados, isso tem um cunho profético. O Eterno está falando, no terceiro dia deve ser purificado, para no sétimo dia estar limpo. Por que não no segundo nem no quarto? Por que não no quinto? Tem um detalhe aí, meu amado, muito importante. Tem uma revelação contida nesse texto. Nós sabemos que o Eterno, o próprio nome diz, é o Eterno. Ele vê tudo no mesmo instante. Ele vê desde a criação, o primeiro milênio, o segundo milênio, o terceiro milênio, o quarto milênio, o cinco. Ele vê tudo na frente dele. Ele vê Adão sendo criado, Adão pecando. Ele vê, o primeiro milênio começando com a criação de Adão. Você vê, e vai até o início do segundo milênio com o nascimento de Noé. Depois você vai e termina o segundo milênio, inicia o terceiro com o falecimento de Noé. Depois termina o terceiro milênio, termina o terceiro milênio com o nascimento de Davi. E o terceiro milênio até o quarto, termina o terceiro milênio, inicia o quarto milênio com o nascimento de Yeshua. Então, o primeiro milênio começa com o nascimento de Adão, com a criação de Adão, criação de Adão. Depois, termina o primeiro milênio, inicia o segundo milênio com o nascimento de Noé. O segundo milênio termina, inicia o terceiro milênio com o nascimento, com o falecimento de Noé. O terceiro milênio se inicia e termina, se inicia com o nascimento de Noé e termina com o falecimento de Noé e termina com o nascimento de Davi. Então você observa que o terceiro milênio, ele começa com o falecimento de Noé e termina com o nascimento de Davi. Então, veja bem, o quarto milênio começa com o nascimento de Davi e termina com o nascimento de Yeshua HaMashiach. E depois tem mais 2 milênios até os dias de hoje. Então você observa que aí você tem 6.000 anos. E isso tem um cunho profético muito grande. Por quê? Nós observamos, você sabe que lá em Gênesis, meus irmãos, capítulo 2, no versículo 2, diz assim, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, Deus fez o quê? Ele descansou no 7º dia. Será que ele já descansou? Ou será que está em andamento esse dia? Eu acho interessante isso que Yeshua falou em João 5. Olha aqui que Yeshua fala. João 5,17, Yeshua diz assim, e Yeshua lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Opa, então o que tem? Deus descansou no 7º dia ou está trabalhando até agora? A resposta é porque para o Eterno, um dia é como 1000 anos. E isso está na Escritura. Vamos observar aqui, Salmo 90. O Salmo 90, louvado seja Adonai, ele foi escrito por Moisés. É um Salmo de Moisés. Ele diz assim, no verso 4, porque 1000 anos são aos teus olhos, ó Eterno, como o dia de ontem, que passou e como a vigília da noite. 1000 anos, um dia. E Pedro, ele também trata dessa equação profética, que diz assim, 2 Pedro 3,8, ele diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Yeshua diz que o Eterno está trabalhando até agora, é porque cada dia daquele vale 1000 anos. Então, vou repetir aqui para os irmãos. Adão foi criado. De Adão até o nascimento de Noé, primeiro milênio, primeiro dia.
Do nascimento de Noé até a morte de Noé, segundo milênio, segundo dia. Da morte de Noé até o nascimento de Davi, terceiro milênio, terceiro dia. Do nascimento de Davi até a vinda de Yeshua, quarto milênio, quarto dia. Depois tivemos o quinto milênio e o sexto milênio, que está terminando. Nós estamos no finalzinho do sexto milênio. E o que vai ser o sétimo milênio? O milênio de paz, que está em Apocalipse, no capítulo 20. Porque após a grande tribulação, Yeshua voltará em poder e glória e se terá um milênio de paz. Louvado seja Deus. Mas nós estamos no fim do sexto milênio. Estamos no fim, meu amado, do sexto milênio. E o sexto milênio, segundo estudiosos, ele tem até livros escritos sobre isso, né, que terminaria em torno de, nessa década que nós estamos agora, né, essa década de 20, né, de 2020 em diante, o sexto milênio terminaria. E nós sabemos, meus amados, que o dia de descanso está perto. Aleluia! Louvado seja o nome de Adonai. Agora, observe bem. No sétimo dia, nós seremos limpos. Porque aqui diz, em Números, diz o seguinte: ao terceiro dia se purificará, e no sétimo dia será limpo. Vamos ver o Eterno aqui vendo. O terceiro dia, o terceiro milênio desde a criação. O terceiro milênio desde a criação é do falecimento de Noé até o nascimento de Davi. O que tem no meio desse terceiro milênio de criação, meu amado? O que tem ali no meio? Desde a criação, o terceiro milênio, que corresponde aqui ao terceiro dia. A entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. Então, no terceiro dia, o Eterno deu a Torá para Moisés. Então, ele diz aqui, no terceiro milênio desde a criação, durante o terceiro milênio, o Eterno deu a Torá para Moisés. E ele diz aqui, no terceiro dia, você se purificará com aquela água. Aleluia! Então, a água que nós vimos que é a palavra que purifica, foi entregue a Moisés, a Torá. E essa palavra é profética, porque nós vamos entrar no sétimo milênio, e nós vamos reinar com Yeshua no sétimo milênio. Para estarmos limpos no sétimo milênio, limpos, temos que estar purificados pela palavra, a palavra do terceiro dia, a palavra do terceiro milênio, a palavra que foi entregue a Moisés, meu amado. E ele completa aqui, no verso 12, mas se ao terceiro dia se não purificar, ele está olhando aqui, ó, se naquela palavra, naquelas águas que foram dadas no terceiro milênio, você não se purificar, meu irmão, minha irmã, você não será limpo no sétimo dia, não participará do reino de Adonai, do reino de Yeshua HaMashiach. Então, meu amado, você sabe que a volta de Yeshua para arrebatar a sua igreja está às portas. E se você quiser participar dessa bênção, se você quiser participar do sétimo dia limpo, você tem que se purificar nas águas do terceiro dia. Aleluia! Na Torá, que foi ali no terceiro dia, que o Eterno deu para Moisés, a Torá. Por isso que ele diz aqui, ao terceiro dia, no terceiro milênio, desde a criação, você será purificado. E o que purifica? É a fonte das águas, Yeshua. E ele mesmo é a palavra, é o verbo que se fez carne. Então, meu querido, examina a Torá, meu amado. Tudo, precisa guardar o Shabat, está lá. É o quarto mandamento, meu querido. Você tem que guardar o Shabat, você tem que santificar seus olhos. Está tudo lá na Torá. Está tudo nas palavras de Yeshua. Santificar suas vestes. Não pode ter veste indecente, meus irmãos. Vestes sensuais. Isso é contrário à palavra do Eterno. O Eterno, que eu já expliquei para os irmãos, tem as leis da Tsiniut, que é as leis das vestes santas. Aleluia. Isso eu não expliquei, eu só mostrei na Torá. Aleluia, porque a palavra fala por si só. Aleluia. Você tem que andar, né,
com sua vida em santificação diante de Deus. Você tem que olhar para a Torá. Ah, meu Pai, quantos hoje não estão olhando para a Torá? Não vão ficar limpos no 7º dia. Não vão ficar limpos no 7º milênio. Não vão participar do reino. Não vão ser arrebatados. É o que está escrito, irmão. É isso daí que está escondido nesse rucar. Uma das coisas que está escondido, mas uma das coisas é essa. Ao 3º dia se purificará com aquela água. Essa água é a Torá, meu amado. Ao 3º milênio, desde a criação, o Eterno deu a água. A água é a Torá, tem que ser obedecida. Toda. E todas as palavras de Yeshua também. Para você poder participar do 7º dia, do 7º milênio, limpo, repetindo a palavra do Eterno. Ao 3º dia, agora leia, ao 3º milênio, se purificará com aquela água. Qual é a água do 3º milênio? Desde a criação, a Torá. E ao 7º dia, ou seja, no 7º milênio, será limpo. Será participando do reino de Yeshua. Limpo, meu amado, aqui na terra. O arrebatamento vai ser para a glória no céu, mas depois, no final da tribulação, a igreja vem com Yeshua. E que o Espírito de Adonai fale ao teu coração, santifica a sua vida. Viva humildemente. Viva em santidade. Que a palavra do Eterno continue falando ao teu coração. Shalom Shabbat. Shalom para todos. Amém.